Antes do dilúvio, segundo relatos bíblicos e algumas tradições antigas, a Terra era um lugar muito diferente do que conhecemos hoje. As descrições do mundo pré-diluviano são envoltas em mistério, mas diversos detalhes podem ser extraídos das escrituras e mitologias que retratam uma era de grandeza, longevidade e também de corrupção. 1. Longevidade e vitalidade dos seres humanos. Os humanos que viviam antes do dilúvio, especialmente os descendentes de Adão, eram incrivelmente longevos. Na Bíblia, personagens como Matusalém, que viveu 969 anos, e Noé, que tinha 600 anos quando o dilúvio começou, são exemplos dessa longevidade incomum. Acredita-se que o ambiente da Terra era mais saudável, sem a deterioração da criação que ocorreu após o dilúvio. Alguns sugerem que a atmosfera da Terra tinha uma proteção maior, permitindo que os humanos vivessem muito mais tempo e com maior vigor. 2. Gigantes e os Nefilim. Segundo a Bíblia, Gênesis 6, a Terra antes do dilúvio era habitada pelos Nefilim, uma raça de gigantes que resultou da união entre os filhos de Deus, seres celestiais, e as filhas dos homens. Estes seres extraordinários, embora fisicamente poderosos, trouxeram caos ao mundo, governando com força brutal e corrompendo a humanidade. Eles eram considerados seres híbridos, e seu surgimento foi uma das razões principais para o dilúvio, pois seu comportamento desafiava a ordem natural estabelecida por Deus. 3. Cultura e civilização avançada. Há indícios de que o mundo pré-diluviano poderia ter sido tecnologicamente e culturalmente avançado. A Bíblia menciona várias figuras importantes que, nos primeiros capítulos de Gênesis, introduziram inovações que moldaram a civilização. Tubal-Caim, por exemplo, foi um artífice do bronze e do ferro, sugerindo que havia tecnologia de metalurgia antes do dilúvio. Jabal é mencionado como o pai daqueles que viviam em tendas e criavam gado, e Jubal foi o pai dos que tocavam harpa e flauta, o que sugere uma sociedade com música e arte desenvolvidas. 4. A corrupção da humanidade. A terra antes do dilúvio era profundamente corrupta, segundo a descrição bíblica. Gênesis 6:5 diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Os homens haviam se afastado de Deus, e a violência, a imoralidade e a idolatria predominavam. A união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens resultou em uma distorção da criação, e o mundo se tornava cada vez mais perigoso e caótico. 5. E clima. Embora a Bíblia não dê muitos detalhes específicos sobre a geografia da Terra antes do dilúvio, muitas tradições sugerem que o clima era mais ameno e estável, talvez até sem chuvas como as conhecemos. O relato de Gênesis menciona que, antes do dilúvio, a Terra era regada por uma neblina que subia da Terra, Gênesis 2:6, o que sugere um sistema climático muito diferente. Alguns estudiosos acreditam que existia um dossel de vapor ao redor da Terra, que criava um efeito de estufa, mantendo o clima uniforme e protegido. 6. Fertilidade e abundância. A Terra era extremamente fértil e produtiva. A vida pré-diluviana era abundante em recursos naturais, com colheitas generosas e uma vegetação luxuriante. A descrição do Jardim do Éden, embora anterior à expulsão de Adão e Eva, sugere que a Terra tinha grande potencial para sustentar a vida humana e animal de forma abundante. 7. A desconexão com o Criador. Embora houvesse uma era inicial de proximidade entre Deus e os homens, especialmente no tempo de Adão e seus primeiros descendentes, a humanidade aos poucos se afastou de Deus. A crescente corrupção moral, os abusos de poder e a influência dos Nefilim contribuíram para a degradação espiritual e social. Essa desconexão com o Criador resultou na decisão divina de purificar a terra através do dilúvio, preservando apenas Noé e sua família, os únicos considerados justos aos olhos de Deus. 8. Mistérios perdidos. Muitas culturas antigas, como a Suméria e a Babilônia, também falam de uma grande catástrofe aquática que marcou o fim de uma era dourada. Nessas tradições, o mundo pré-diluviano é descrito como uma civilização grandiosa, com reis lendários que viveram milhares de anos e reinos que desapareceram nas águas. Essas lendas ecoam a ideia de que, antes do dilúvio, existia uma civilização próspera, mas corrompida, que foi destruída pela ira dos deuses, ou por Deus, na tradição bíblica.
Em resumo, a Terra antes do dilúvio era uma mistura de grande prosperidade, vida longa e civilização avançada, mas também de crescente decadência moral e corrupção, o que levou ao julgamento divino e à renovação da criação por meio da grande inundação. Gostou do vídeo? Deixe o like, ative o sininho e deixe sua opinião. Boa noite. Até o próximo vídeo.